vamos a essa aqui, né? Que é o quê? Essa nova modificação aqui, que é o voto impresso ao portador. Esse voto impresso ao portador, ele é parecido com um voto impresso depositado em urna paralela, né? Por quê? Porque eu tenho a urna eletrônica aqui na minha frente, aí eu tenho o botãozinho de confirma, e aí eu tenho uma impressão portátil, né? Uma impressão ao portador. Muito que bem. Aí eu vou lá, aperto o L, né? Eu escolho lá o número do candidato. Aí aperto o L, imprime L, eu saio com o meu ticket lá impresso que diz, ó, você votou, né, no candidato L. Aí alguém vai lá, aperta o B, né, o número correspondente ao candidato B, e leva uma impressão do candidato B. Muito legal, muito legal, muito legal. Aí, esse voto impresso ao portador, ele acumula um problema do voto impresso depositado em urna paralela. Por quê? Porque o gabarito do voto continua estando na mente, né, de quem vota. Não é isso? Pronto. Para frisar bem onde está o gabarito desse negócio. E aí, nós temos um grande problema, né? Nós temos um grande problema, não, né? Na verdade, esse problema aqui já está, né? É um grande problema, mas ele pelo menos não é novo, né? Mas aí nós temos o seguinte, ó. Esse voto tá ok? Esse voto tá ok. Esse voto tá ok? Esse voto também tá ok. Aí eu peguei esse voto e levei para casa. Aí, por acaso, eu sou a mulher de um abusador. E ele falou assim, olha, se você não votar em fulano, eu te arrebento. Não seria nenhuma novidade, mas é mais uma surra, é mais um desconforto, é mais uma situação de abuso. Facilitada, né? Vamos por aqui, né? Ó, isso eu tô pensando agora em âmbito doméstico, né? Então tem um abusador ali, que pode ser inclusive, né? Pode pôr aqui também, né? Ó, abusador, abusadora. Pode ser dos dois gêneros aí, né? Que acontece também. Então eu estou facilitando a vida de alguém que eu não deveria facilitar, né? Eu estou complicando a vida de alguém que não precisaria complicar. Certo? Não é isso? Muito bem. Aí eu estou com o meu voto. Aí eu moro no Rio de Janeiro e o miliciano do bairro falou para eu votar no candidato X. Pô, aqui miliciano não deve ter, mas vamos pôr, né? Vai saber. Então o miliciano falou assim, ó, você tem que votar no candidato X. Se você não votar no candidato X, eu vou te encher de porrada, eu vou te matar, eu vou te ameaçar, né? Já estou te ameaçando, inclusive. Eu vou fazer alguma coisa contra você. Estou facilitando a vida desse cara aqui, né? Porque ele vai querer uma prova de que você votou em quem você votou. Aí aqui é uma coisa interessante. Como que eu imprimiria este voto aqui ao portador? Que pode ser uma impressão diferente da outra impressão, mesmo se os sistemas estiverem em paralelo. Como eu faria essa impressão? Eu faria essa impressão sem sigilo, ou seja, o meu nome vai no voto, né? O meu título de eleitor, a minha identificação vai no voto, ou com sigilo, né? Ou seja, sem o meu nome no papelzinho. Se for sem o meu nome no papelzinho, eu ainda posso trocar com alguém, né? Conheço alguém, se vai votar no X, vou votar, né? Eu posso trocar com alguém. Mas, pô, é lidar com um problema que, querendo ou não, será mesmo que você votou lá, né? Não é tão simples assim. É melhor não pôr. É melhor não levar o voto para casa, ainda mais identificado. Mas, querendo ou não, de forma lógica, ainda até, né, poderia existir aí alguma chance de algum ou outro se livrar disso. Porque não é só o miliciano, né? E o coroné, lá do norte e nordeste? Aí esse aqui, no caso, é masculino mesmo. E o coroné, que mandou votar no filho dele? Ou mesmo nele? E aí? Eu estou ajudando essas pessoas. Ou hoje em dia, que também é uma outra coisa muito complicada, que tem lá o pastor, né, que cai ali no social agora, né? Esse aqui seria mais doméstico, esses outros três são mais sociais, né? É o pastor aqui sem vergonha. Ele mandou votar no fulano, porque senão Deus vai me castigar. Eu não vou chegar no paraíso. Ele está falando, para mim, ele é a figura mais próxima de Deus que existe aqui por aqui, né? Que existe aqui por perto, tal, de Jesus, ou sei lá o quê. E aí? Então veja, eu tenho dois problemas que eu crio
que eu não tinha antes do voto impresso ao portador. Né? Pelo menos é esse voto impresso. Primeiro problema, né? Estou fazendo uma coisa bizarra aqui, mas enfim. Primeiro problema, o gabarito continua sendo, né, continua estando na mente do eleitor. E ele pode mentir, certo? Ele pode falar que votou em B, mas na verdade votou em L. Inclusive, isso pode acontecer nas pesquisas também. Então, para quem acha que o Bolsonaro tem 1/3, pode ser que ele tenha menos. Ou, para quem acha que o Lula tem 45%, pode ser que ele tenha mais. Pode ser que ele tenha mais. Aí tem gente que, com vergonha de votar nesse e naquele, ao mesmo tempo, vota 1/3 qualquer. Né? Então, as pesquisas são confiáveis, mas elas não são uma previsão. E não são uma previsão por quê? Porque a realidade, a realidade com R maiúsculo não tem gabarito. Não tem gabarito. A realidade não tem gabarito. E um voto faz parte da realidade subjetiva de alguém, que não tem gabarito. A pessoa mesmo pode esquecer. Acontece alguma coisa, algum choque na cabeça, algum remédio, encheu a cara depois, esqueceu em quem votou, então passou-se muito tempo, né? Imagina, você se lembra de qual foi o deputado que você votou em 2010, ou 2008, ou 2012, ou sei lá? Se é que você votava, eu, por exemplo, não votava, se não me engano, né? Não votava? Não, já podia votar, já. Já tinha 20 anos, já podia votar, né? Mas a realidade não tem gabarito. E aí eu tenho esse problema e tenho esse aqui. Porque o voto existe, né? Se o voto existe, eu posso passar para alguém. Pode surgir, né, na pior das hipóteses, numa hipótese bastante sui generis, assim, bastante, né, out of the blue, como diria, né, em inglês, né, bastante fora de qualquer coisa. Pode existir um mercado, né? Eu vou lá, compro o seu ticket e vendo outro ticket, né? Me dá o ticket do Lula que eu te vendo de Bolsonaro e tal. Por quê? Porque ele existe, eu vou lá e troco, né? É uma opção esdrúxula? É óbvio que é uma possibilidade esdrúxula, né? Mas é possível, porque o voto existe. Se existia antes o mercado de passes, né? Por que não existiria um mercado de votos, né? De tickets, na verdade? O mercado de voto, né? A gente sabe que está lá em Brasília, né? Pois é. Mas existe aí, né? Pode existir o mercado de tickets, né? Então, um voto impresso ao portador, muito provavelmente, mais ajudaria essas situações e essas pessoas do que, de fato, uma eventual recontagem. E outra, né? Um outro aspecto, talvez um terceiro problema aí, né? Se o meu candidato ganhar e houver uma recontagem, por que eu vou levar o meu voto impresso? Por mais que eu queira uma democracia, né, uma eleição lisa, honesta, sem fraudes, se o meu candidato ganhar e o outro candidato pedir, né, e um outro candidato pedir a recontagem, por que eu vou ajudar a mudar as eleições que eu gostei do resultado, né, para falar de forma mais enxuta, né? Porque, veja, se eu voto no Bolsonaro, se eu voto vamos supor, eu voto no Lula e o Lula ganha, aí o Bolsonaro pede uma recontagem. Por que eu vou ajudar essa recontagem? Eu quero que o Bolsonaro se lasque. Eu quero ele fora da presidência. Assim como aconteceu o contrário, você vota no Bolsonaro, o Bolsonaro ganha, o Lula vai lá e vai pedir uma recontagem de votos. Eu vou levar meu ticket lá dizendo que eu votei no Bolsonaro para ajudar o Lula? Não. Né? Porque aí tem duas opções, né? Duas situações. Aliás, três. Ou muda para pior, ou fica igual, ou muda para melhor. Se mudar para pior é porque eu ajudei. Aí eu vou lá e vou ajudar a mudar para pior. Se mudar, se ficar na mesma, não mudou. E se mudar para melhor, é o que eu já tenho. Então eu vou lá arriscar perder? Vou sair de casa para ir no lugar para... Claro que não. Claro que não. Claro que não. Né? Claro que não. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Certo? Então eu tenho três problemas, né? A mente do eleitor que guarda o gabarito, ele que sabe se ele votou ou não, e olhe lá, a gente sabe que mais ou menos. Aí tem o próprio voto, né, para ajudar essas pessoas e essas situações aqui, o abusador, o miliciano, o coroné e o pastor sem vergonha. E
essa terceira situação, que é justamente o quê? A função que ele tem, que é validar uma eventual recontagem, que é reverter aí uma eventual fraude, injustiça ou sei lá o que tenha acontecido. Então, se ele se destina a mudar, e na situação que materialmente poderia mudar uma votação, né? Se ele se destina a mudar uma votação e ele depende das pessoas para que isso aconteça, porque o voto está com elas e foi levado para casa, muitas pessoas que tiveram seu candidato eleito não tem por que razão de ajudar, né, aquele que no pior dos casos vai mudar o resultado que ele gostou, que ele já tem, né? Ou seja, ou muda ou fica igual. Para que eu vou? E se mudar fica pior, que vai ganhar o cara que eu não quero que ganhe, né? Vai assumir a presidência o cara que eu não quero que assuma. Certo? Então, temos que pensar melhor com isso aqui. Então, o voto impresso ao portador não é uma boa, tá?